Já pensou em fazer um filme em seu bairro? André de Melo teve essa ideia e ousou produzir um longa no Jardim Aeroporto, em Ribeirão Preto. O Show das Crianças, o filme, retrata a vida humilde de André e dos moradores do bairro. André, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa 30 Minutos Entrevista. Para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você dissesse por que gravar um filme aqui em Ribeirão Preto. Olha, Fernando, primeiramente eu quero te agradecer pelo convite, o Caleb também, e a toda a produção, né, pelo convite, dando parabéns. Olha, veja bem, esse filme, eu mexo com um projeto chamado Show das Crianças, né, é um projeto beneficente para as crianças carentes do bairro Jardim Aeroporto, já há 20 anos. Completando 20 anos de projeto, eu queria fazer algo diferente para chamar atenção, para ajudar o projeto e tal. E então veio a ideia do filme. A ideia veio do filme, a ideia na cabeça e uma câmera na mão. Então eu chamei os amigos e a gente então começou a produzir esse filme. Tá, e André, o que é esse Show da Criança lá no Jardim Aeroporto? Esse Show das Crianças, Fernando, veja bem, na minha infância eu tive uma infância sofrida. Eu sou cearense, vim do Ceará e quem conhece sabe muito bem que é difícil. Então eu tive uma infância muito sofrida, não tinha festa. Então quando eu vim para Ribeirão Preto, em 93, eu fui barrado em uma festa de bacana, como o filme também conta. E sendo barrado com 13 anos de idade, eu fiquei muito revoltado e decidi criar o meu evento, intitulado de Show das Crianças, que traz gincana para as crianças, tem doce, salgado, tudo de graça, é uma coisa muito boa. E a gente conta com muito apoio e é uma festa assim que todo ano tem que acontecer, já virou tradição. Certo. E desde os 13 anos que você organiza essa festa, André? Desde os 13 anos. Tá certo. E foi a partir desses anos todos de Show das Crianças que surgiu a ideia de fazer o filme? Exatamente. Tá. Como que surgiu então essa ideia? Veja bem, como eu já te contei, né, que eu fui barrado numa festa de bacana e tudo. Aí eu chamei os vizinhos, falei, traz um bolo, traz um guaraná, e aí vamos fazer alguma coisa. E a gente criou esse evento. E o filme, que é Show das Crianças, o filme conta essa trajetória, desde 93 até os dias de hoje, quando o evento já se deslancha, cresce. E quem assistir esse filme vai ver em detalhes toda essa história, muito bonita. Certo. Queria que você me dissesse, é verdade que esse filme é uma autobiografia sua? Exatamente. As pessoas me perguntam. Além do Show das Crianças, que é o projeto, a gente tem assuntos paralelos no filme também. Eu já fui cantor sertanejo, fui o único cantor de Ribeirão a ser convidado a cantar para Maria Zeferina Baldaia, ganhadora da São Silvestre. As pessoas que estão nos assistindo vão lembrar. Fui o único cantor que fui cantar para ela, na São Silvestre. E naquela época saiu em jornais, sabe? Foi uma loucura. E também esse arquivo cai no filme. Certo. O filme ele foi rodado no Jardim Aeroporto, onde acontece o Show das Crianças, e também no Jardim Salgado Filho 1. Então, o que eu queria te perguntar, André, gravar o filme nesses dois bairros foi essencial assim, para a história chegar assim, ao máximo da história assim, do pessoal do bairro, da sua vida? Exatamente, meu amigo Fernando. Veja bem, deixa eu te falar uma coisa para você. Mesmo sendo um filme caseiro, mas a gente juntou duas produtoras independentes, teve direção, o filme não foi feito assim, sabe, de qualquer jeito. Teve direção, teve um estudo para escolher os lugares para ser gravado, entendeu? Os sets de gravação, tudo foi escolhido com calma, foi um trabalho feito com calma. Então um trabalho assim, caseiro, mas muito bem feito. Tivemos gravações no Jardim Aeroporto, Salgado Filho 1, Quintino Face 1, porque é os bairros onde eu mais transito e é onde acontece o evento. Tivemos gravações externas também assim em Cajuru, na Cachoeira de Cajuru também, e mais algumas fazendas interiores também. Mas a maioria das gravações foram realmente nesses bairros. Certo. E em quantos dias foi gravado o filme? O filme teve 4 meses de gravação. Então, em 4 meses teve toda essa movimentação. Salgado Filho 1, Quintino, vocês foram para Cajuru, em 4 meses deu tudo certo. Então teve toda essa movimentação. Deu tudo certo. Muito difícil, Fernando, porque a gente ia gravar emissoras grandes, né? Não quero falar o nome aqui. Emissoras grandes vai fazer uma gravação, elas fecham a rua, né? Fecha até um bairro se precisar.
Mas no nosso caso a gente foi gravar uma cena de um acidente que aconteceu na minha vida. E foi difícil fazer essa cena porque os moradores se aglomeraram, chamaram polícia, ambulância, deu aquela confusão. Vocês acharam que era verdade? Acharam que era de verdade. Mas aí no final das contas tudo deu certo. Mas deu muito trabalho. Tive que preparar atores que assim são ainda pessoas que estão se preparando. Eu que também quero deixar aqui, Fernando, bem claro que o produtor MC Gero, né, Vídeos Produções, é o editor, ele é um excelente editor. E então eu pus confiança nisso porque ele já trabalha muito bem nessa área. Certo. André, quem participou do filme são moradores do bairro, certo? Foram voluntários? Como que foi? Você convidou as pessoas para participar? Exatamente. Olha, eu até falei pro pessoal, não vai ter cachê, porque é um trabalho independente e a gente vai dar a oportunidade de vocês se doarem para esse filme, que ele vai estar divulgando uma ONG. E as pessoas aceitaram. Então, catadora de papelão, predeiro, sabe? Pessoas do dia a dia mesmo aceitou e ficaram felizes. Tem pessoas que até já receberam convite de fazer trabalhos maiores. Então, foi muito bom. E você mesmo que fez o convite, como que foi assim? Foi feito boca em boca? Eu mesmo fiz o convite. Como que foi assim o convite? Você chegou na pessoa, olha, vamos fazer um filme, conta como foi. Exatamente. Veja bem, Fernando, as pessoas me perguntam isso. E no making of do filme você vai ver que eu vou falar também sobre isso. O ator que faz André de Mello na primeira fase, Bruno Rodrigues, eu sou um pouco olheiro também. Eu estava na rua andando e vi um garoto assim, lábios carnudos, tinha que ter os lábios carnudos. Se você observar, eu tenho os lábios carnudos. Então tudo isso eu observei para ter um pouco de aparência comigo. E o Vanilson Castro, ele não parece muito comigo, mas ele é magrelo, igual eu era naquela época, sabe? Tinha tudo a ver comigo. Helena Costa, que é a minha mãe, Helena Costa, ela é catadora de papelão. Eu vi ela na rua, ela é de cor, igual minha mãe também é de cor. E tem toda a característica da minha mãe, eu disse, essa é que eu quero. Então eu cheguei nessas pessoas, abordei essas pessoas, conversei e elas aceitaram. Certo. O filme começa em 1993, como você disse. Então, durante o filme, as pessoas que fazem o seu papel, elas mudam os atores, né? Conforme vai passando o tempo. Exatamente. Certo. Foi você mesmo que escreveu o roteiro, André? Eu que escrevi o roteiro. Tá. E, assim, parte da produção, você fez o roteiro. Quem ajudou você, assim, a dirigir, a fazer toda a parte de atores, assim? Como que foi? Tá. A direção, assim, o Fernando, veja bem, eu escrevi o filme, né? Eu sou roteirista e diretor. E MC Gero, ele dirige também o filme e edita o filme. Então, a gente trabalha dessa forma. Certo. André, foi difícil encontrar voluntário para participar do filme? Difícil, porque as pessoas, elas se intimidam, né? Eu falei para elas, olha, vocês têm que estar prontos para tudo, né? Então elas ficaram meio assim, apreensivas, né? Fazer um filme, nunca fiz. Então, foi difícil. Inclusive o ator Bruno Rodrigues, eu tive uma grande dor de cabeça, porque durante as gravações ele deu trabalho para a mãe dele, uma criança, e a mãe dele quis tirar ele do filme, e aquela coisa toda. Então eu tive que conversar com ela, ter um trabalho, um diálogo assim, para ela deixar ele acabar o filme, senão ia ser complicado. Tá. E quantos anos tem esse ator que fez esse papel? Bruno Rodrigues, ele tem 12 anos. 12 anos. Aumentei um ano a mais, no filme ele tem 13. No filme ele tem 13. Certo. André, e no caso, por ser, assim, pessoas lá do bairro, assim, gente mais humilde, realmente é difícil convencer com que essas pessoas participam, né? Elas fiquem em frente a uma câmera para participar, né? Exatamente, é difícil. E como eu já falei para você nos bastidores, as pessoas, elas... Na verdade, eu faço uma coisa, eu sou muito assim, eu vou na raça. E eu fiz esse filme sem esperar uma grande repercussão. Os próprios atores, Helena Costa, Bruno Rodrigues, Vanilson Castro, eles iam na rua, andando na rua e as pessoas conheciam ele. Ah, você fez o filme. Então eles chegavam todos felizes para mim. Ah, estou feliz porque estão me conhecendo na rua. Então é um sinal que o filme teve uma repercussão boa em Ribeirão Preto, pelo menos. André, queria que você me dissesse quais foram as maiores dificuldades que você teve para gravar esse filme. Eu vou te falar. Eu falei pro Caleb nos bastidores, eu falei, cara, tudo me perguntar, eu vou falar. Eu sou natural, eu gosto de... Veja bem, a dificuldade maior foi quando fui gravar em Cajuru. Tá certo? Eu sou um cara do dia a dia, eu luto muito, entendeu? Então veja bem, esse filme, não tivemos caixa para fazer esse filme. Veja bem, fomos gravar em Cajuru e eu precisava de uma van, precisava de alimentação para os atores. Eu não tinha
a primeira instância não tinha. Tinha que levar todo o pessoal lá pra Cajuru. Quantas pessoas que foram lá do 50 filme? pessoas. 50 pessoas. Entre atores, entendeu? Pessoas técnicos, maquiadores, enfim, tudo isso. E então como eu falei, meu Deus, o que eu faço? E então surgiu a Sônia, né? Sônia, ela tem um restaurante. Ela disse, não, a parte de comida eu vou ajudar. E ela então fez panela de comida lá pro pessoal, comida gostosa, deliciosa. E a van eu consegui também com o empresário e deu tudo certo. Foi a parte mais difícil. E também nós descemos num barranco, estava chovendo nessa época. Foi difícil, a van quase não sobe. Eu fiquei em desespero, então foi a parte mais difícil para mim. Foi gravar em Cajuru. Certo, André. Qual que é a sensação, então, hoje de você ver esse seu projeto concluído? Feliz. Eu falei para todos eles, olha, esse filme não vai deixar ninguém milionário. Se deixar também, que venha. Esse filme não vai deixar ninguém milionário, é um filme assim que a gente está fazendo para mostrar que a gente pode fazer. Não é só o pessoal de Hollywood que pode fazer um filme. Vamos fazer um filme, por que não? E as pessoas, então vamos lá. Então foi um filme assim que tivemos até a noite do Oscar para nós. E o filme está na internet, né? Está na internet, tendo uma repercussão muito boa. Tá, quantas visualizações até o momento? 1000 e alguma coisa, não sei a gente falar exatamente, mas mais de 1000. Exatamente, André. A gente já está finalizando aqui o nosso bate-papo. Eu gostaria que você me dissesse se você tem mais algum plano assim para fazer algum outro filme, alguma outra ideia, só para a gente já finalizar aqui o nosso bate-papo. Então, veja bem, que eu tenho vários projetos, né, paralelos a filmes, né, que eu faço muita coisa. As pessoas gostaram muito, teve uma repercussão boa. Foi no cinema, lotou, o pessoal não esperava que ia lotar e lotou muito. Então, veja bem, eu pensaria numa comédia, se a gente for fazer uma comédia futuramente. Eu tenho muita vontade de fazer uma comédia. Tem até nome, mas seria assim, 1 é bom, 10 é demais. Entendeu? Seria baseado em American Pie, por aí. Tipo assim, uma zoeira numa casa só, na mansão. Mas vamos ver, isso é o futuro que vai dizer. É um projeto futuro, né? Exato. Tá certo, André. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no 30 Minutos Entrevista. 30 Minutos vai agora para um rápido intervalo e volta já com mais entrevistas. Ribeirão é a segunda cidade com maior número de carros por habitante, perdendo apenas para Curitiba. Que tal ajudar a reduzir este número? Já pensou em dar carona para aquele colega de trabalho ou faculdade? Transforme um caminho que seria chato em divertido. Seja consciente e lembre-se, carona é como coração de mãe. Sempre cabe mais um. Parece brincadeira, mas não é. A dengue mata mesmo. A história do rádio confunde-se com a de nosso personagem. Locutor esportivo há 37 anos, René Andrade trabalhou em várias emissoras da cidade e acompanhou o auge e o declínio do AM Ribeirão Pretano. René, é um prazer te receber aqui nos estúdios da Barão de Mauá, programa 30 Minutos. Esse prazer é nosso. Imagine, René. René, eu queria que você contasse para o pessoal de casa como que começou a sua história no rádio. Olha, a minha história começou no ano de 1975, né? Tinha o desejo de trabalhar no rádio esportivo, procurei a Rádio Colorado, acabei dando sorte, porque naquele dia que eu fui à procura de uma oportunidade, foi num domingo de manhã, o plantão esportivo havia se ausentado, não sei qual o motivo, e a rádio estava precisando de um plantão. Perguntaram se eu já tinha feito, falei não, mas deixa comigo que eu faço. Fui, fiz e estou até hoje. E você começou na época ao mesmo tempo que o Jorge Cajuru e o Datena, não foi mesmo? Primeiro o Datena, depois veio o Jorge Cajuru, no qual a gente deu muita força para ele, iniciando a carreira dele, que ele vinha de Cajuru, com gravador, fazer matéria para a Rádio Cultura de Cajuru, tanto do comercial, principalmente do Botafogo, porque o Botafogo tinha um grande time, né, com Sócrates, Zé Mário, Osmarzinho, e ele vinha fazer as matérias para a Rádio de Cajuru e a gente o ajudou. Iniciamos praticamente ele no rádio. Depois ele saiu daqui, foi para São Paulo, para a equipe do Osmar Santos, aí foi para Belo Horizonte, foi para Goiânia e ganhou o Brasil. E René, você disse que foi lá tentar um teste, mas isso vem desde pequeno?
Você que é um ribeirão pretano com um pezinho em Santa Rosa de Viterbo? Eu narrava futebol das peladas, né? Então eu jogava bola narrando. Então o pessoal tinha quase que certeza que meu fim seria esse. E você vem de uma fase ali de 75, já estava acabando todo o glamour da antiga PRA7, não é mesmo, René? Não, estava no auge. Estava no auge. Estava no auge. Ali a gente tinha 3 emissoras de rádio que eram fortes concorrentes em Ribeirão Preto. A 79 no jornalismo, a Clube, que era a PRA7 no jornalismo, no musical e no rádio esportivo, e mais a Rádio Cultura, que era apenas no aspecto musical, mas que depois ganhou força com o rádio esportivo também. O rádio na oportunidade era muito competitivo. Para você ter uma ideia, a gente tinha 6 emissoras de rádio. A CMN, que é a que eu trabalho hoje, chamava Renascença, ela era voltada para as músicas mais selecionadas. A Rádio Brasiliense, que mudou de nome, virou Tropical e hoje acabou virando Jovem Pan e hoje é Globo, aqui em Ribeirão Preto, a 1270, a Rádio Brasiliense usava o esquema tipo FM, música e uma publicidade, uma propaganda, tanto que o slogan da emissora era exatamente isso, um anúncio por intervalo. E uma outra emissora, que era a Rádio Colorado, que acabou, por mudança de prefixo, ela perdeu muito do seu potencial, mas era um rádio competitivo também. Ela era uma emissora de Jardinópolis, que funcionava em Ribeirão Preto, e que desenvolvia suas funções para Sertãozinho. Um dado interessante, uma rádio de Jardinópolis, transmitia em Ribeirão Preto e procurava transmitir para Sertãozinho. E só por curiosidade, Renê, nada de FM, tudo AM. Tudo AM. A única FM na época era da Colorado, mas que transmitia em cadeia com o rádio AM. O rádio AM era muito forte, muito interessante. E Renê, de onde que começa a surgir a queda do rádio AM em Ribeirão Preto? A queda do rádio AM em Ribeirão Preto começou a surgir quando os donos que faziam rádio de verdade foram passando os prefixos para outras pessoas que não estavam compromissadas com a essência do rádio. Era mais um compromisso político, partidário, do que propriamente com o rádio. Aí nós começamos a cair. E porque começou a faltar investimento também. Não houve investimento na parte técnica, a tecnologia não foi acompanhada, e o rádio ele foi caindo, e hoje encontra-se numa situação bastante delicada. Mas não vai sumir, não. A gente tem certeza absoluta que a coisa boa vai cair na cabeça dos donos, dos atuais donos do rádio em Ribeirão Pretano, que os investimentos sejam feitos, que o rádio seja feito para a comunidade, porque de repente o rádio que era local agora passou a ser estadual e até nacional. Então nós estamos com um absurdo de ter os nossos rádios linkados com emissoras de São Paulo. Então nós somos obrigados a ouvir uma rádio CMN onde eu trabalho, às 18 horas, dando orientação no trânsito em São Paulo, quando aqui em Ribeirão Preto a gente tem problemas no trânsito de Ribeirão Preto nesse horário. Nesse horário a gente tem a Francisco Junqueira lotada, a Avenida Independência lotada, a Dom Pedro lotada, a Silveira Martins lotada, a Castelo Branco lotada, o viaduto da Vila Branches lotado, a Anhanguera, ninguém entra na Anhanguera nesse horário de pico, a Francisco Junqueira na sua extensão totalmente lotada, e o rádio, 2 emissoras de rádio, a Show, a Colorado, que hoje é Show, falando do trânsito de São Paulo, orientando quem está no trânsito de São Paulo. Um serviço extremamente necessário para a nossa cidade, nenhum empresário consegue ver esse potencial. Enquanto elas poderiam estar orientando o trânsito de Ribeirão Preto. E quando surge a TV em Ribeirão Preto, Renê, ali nos anos 80, começa a vir a regionalização da rede, o pessoal do rádio ficou com medo na época? Não tem nem medo nenhum. A que chegou foi a IPTV. A IPTV chegou, foi uma novidade boa, valorizou o trabalho de muitos radialistas que foram trabalhar na televisão, mas não trouxe nenhum medo. Como hoje, a internet não causa nenhum tipo de medo. Nós temos no Brasil, no interior do Brasil, emissoras que fazem um trabalho fabuloso. Por quê? É um rádio bem feito, é um rádio que há investimento na pessoa, investimento humano, no artista
no locutor, fazendo rádio maravilhosos, excelentes. E o rádio não tem nenhum problema. Tem um espaço para o rádio, tem um espaço para a internet, tem espaço para a televisão, tem espaço para tudo. Renê, no seu caso, a sua categoria é jornalista esportivo. Jornalismo esportivo. Como que é fazer jornalismo esportivo numa cidade como Ribeirão Preto, Renê? Complicado, porque o rádio está fazendo um jornalismo esportivo mal feito. Não é por culpa do profissional. Mais uma vez, eu responsabilizo o dono de rádio. O dono de rádio é que está obrigando a gente a fazer um jornalismo esportivo mal feito. Tem que entrar em cima da hora, tem que terminar a transmissão 5, 10 minutos depois que termina o jogo, coisa que a televisão fazia antigamente. O rádio de Ribeirão Preto está fazendo. A gente não tem um pré-jogo, não tem um pós-jogo, só tem o jogo. Outra aberração que o rádio de Ribeirão Preto está fazendo muito, todo mundo sem exceção. Infelizmente, a gente teve 6 emissoras de rádio fazendo futebol em Ribeirão Preto. 6. Hoje temos 2. E fazendo muito mal feito. A que eu trabalho faz mal feito. E a 79 também faz um péssimo rádio esportivo. Não por culpa dos profissionais, mas por culpa dos donos que não investem e que não acreditam. É um absurdo, para você ter uma ideia, a emissora que eu trabalho não fez uma viagem nesse campeonato paulista. A 79 também não fez uma viagem nesse campeonato paulista. Transmitiu através da televisão, o famoso off-tube, onde assiste a televisão e transmite. Isso dói no coração de quem ama o rádio, de quem gosta do rádio. Machuca, de verdade. Porque a gente gostaria de estar lá junto com o comercial e com o Botafogo. A má campanha do Botafogo, que quase caiu, e do comercial, que caiu, eu debito uma parcela para o fracasso dos nossos clubes ao Rádio Esportivo de Ribeirão. Porque a gente não estava lá fora, acompanhando, sendo testemunha ocular do crime. A gente estava aqui vendo televisão e transmitindo o jogo pela televisão. Você acha, Renê, que se buscasse cobrir o futebol amador, por exemplo, não ia ser uma maneira de chegar mais próximo do público? Rapaz, eu tenho um grande orgulho que nessa época, nos anos 80, a gente transmitia o futebol amador de Ribeirão Preto e eu tinha em cada campo amador um repórter. Eu tinha em cada campo amador um repórter na cobertura. A gente começava às 8 da manhã, parava 1 da tarde, transmitindo o futebol amador. O futebol amador também era grande, era potente. Hoje é uma porcaria. Não sabe quando começa, tem que terminar rapidinho, os clubes ficam esmolando verba da prefeitura para poder pagar a arbitragem, fica pedindo verba para comprar uma camisa, não tem vida própria os clubes. Mas esse futebol amador de Ribeirão Preto foi importante. Importante que a gente tinha grandes nomes do futebol amador nessa cidade. Tupi, Barcelona, Vila Elisa, o América, que tinha uma tradição enorme no bairro do Ipiranga, o Clube Atlético Ipiranguinha, times importantes na cidade que desapareceram. Renê, eu sei que se a gente ficar aqui, se eu ficar puxando história sua, a gente tem programa para 1 hora. Infelizmente, eu tenho que respeitar o horário. Mas uma pergunta, Renê. Jornalista esportivo sempre tem que esconder o time do coração. E eu sei que você tem certos problemas em Ribeirão Preto. Afinal de contas, Renê Andrade é comercialino ou botafoguense? Eu nunca escondi. Sou comercialino. Nunca escondi. Sempre falei de peito aberto. Torço para o Comercial Futebol Clube, mas não torço contra o Botafogo. Mas o torcedor botafoguense às vezes te critica. Mas me respeita. Ele prefere ouvir do cronista a exposição do time que ele torce do que o cara ficar falando, não torço para ninguém. Mentira. O produto do meio não vai torcer para ninguém. Aí eu falo, sou corintiano e sou comercialino mesmo. E fico satisfeito que sou respeitado pelo torcedor do Botafogo por essa revelação que eu fiz há muitos anos no Rádio de Ribeirão Preto. Renê, eu queria agradecer a sua participação aqui e sempre que o senhor precisar, sempre que você precisar voltar aqui nos estúdios, pode contar com a gente. Obrigado, estou à disposição para qualquer momento e qualquer situação. Eu queria agradecer a todos que estão nos assistindo. O programa 30 Minutos fica por aqui. Até a próxima semana.
Música